Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, indiscutivelmente todos nós sabemos aqui do preparo, do conhecimento de um senador da República que também foi governador de Estado e conhece profundamente as dificuldades que os estados estão passando, como o nosso senador Anastasia, que é uma referência nessa comissão. Ao mesmo tempo, nós sabemos da inquietação dos 27 governadores hoje por não terem como arcar com seus compromissos diante de todas essas concessões que foram feitas pelo governo federal, mas que, no entanto, esta casa, especificamente o Senado Federal, derrubou o projeto aonde a presidente da República não admitiu que as isenções que fossem feitas nos incentivos fiscais não fossem repassadas aos estados. Ou seja, matéria aprovada, o presidente vetou, a Câmara derrubou o veto da presidente e o Senado Federal, pelo contrário, aí sim manteve o veto da presidente da República. Então, se hoje parte das isenções estão sendo retiradas dos estados e municípios, é porque teve um momento em que esta casa, o Senado Federal, ao invés de ter essa mesma sensibilidade, derrubou um projeto de lei e manteve o veto da presidente da República. Isso é um problema que também tem que ser citado agora. No decorrer desses dias, o senador Serra apresenta um PLS onde ele, no estudo detalhado em que fez, chegou à conclusão que em 70% de todas esses processos onde o Estado é parte litigante, o Estado é ganhador, é vencedor. Como tal, apresentou um projeto de lei que foi aprovado por nós, onde 70% é transferido para a conta do Tesouro do Estado, do Distrito Federal ou do município, do valor atualizado dos depósitos referentes aos processos judiciais, aí entre o Estado e o cidadão. Foi aprovado por nós. Senhor presidente, logo depois vem o projeto, a PEC da Câmara dos Deputados, onde aí sim a abrangência é muito maior. A abrangência agora ela atinge 75% de todos aqueles depósitos onde Estado, municípios fazem parte, e agora entra numa outra seara, ou seja, o cidadão, ele está demandando ou litigando com a outra empresa, faz o seu depósito, pessoa física, vai lá, deposita o dinheiro, e agora a proposta é, tudo bem, nós podemos utilizar até 40% desse dinheiro entre pessoas privadas, não estamos dizendo entre a União, entre o governo estadual, o governo municipal, isso aí nós já cedemos. 70%, a PEC vem com 75%. O estudo do senador Serra era que 30% tinha que ficar exatamente retido, porque, em média, ou seja, a União, os estados têm um parecer favorável em 70%. Na PEC já veio para 75%, já diminui ainda mais a garantia do cidadão quando está discutindo com a União, Estado ou município. Mas aí é um agravo. Depósito privado, senhor presidente. As informações que todos nós temos, até por consultas que foram feitas, me desculpe, não consulta, por conversas que foram feitas com vários ministros do Supremo, essa matéria ela será considerada inconstitucional tão logo seja promulgada.
Porque o governo está querendo se arvorar daquilo que é do cidadão. É uma discussão entre pessoas privadas. Não tem nada, não existe o Estado nesse processo. Então, em primeiro lugar, a inconstitucionalidade dele. Em segundo lugar, senhor presidente, veja bem, se 40%, se 60% que está lá pode criar um fundo garantidor, numa crise como essa que nós estamos vivendo, não é mais justo se 40% só é capaz de arcar com todos esses processos entre os privados? Por que não devolver ao cidadão, aquele que fez o depósito, esse 60%? Então, desculpe, esse 40%. Então, se a parte... não, tudo bem, com 40% aqui, nós vamos utilizar esse 40%, e 60% vai ficar como fundo garantidor. Então, por que não devolve para os cidadãos 40%? Por que o cidadão vai ter que arcar com o problema do Estado sem que está tendo uma discussão jurídica com a outra empresa, uma outra pessoa? Ah, não, mas aí nós teremos o fundo. Então, devolve o fundo para o cidadão. Todo mundo hoje está asfixiado. As empresas estão todas fechando. Segundo ponto, senhor presidente. Terceiro ponto. O próprio senador Serra apresentou uma PEC que não tem dificuldade nenhuma para nós em aprová-la em regime de urgência urgentíssima. Ou seja, cria um novo regime para pagamentos de precatórios por mais 10 anos de prazo. Ou seja, então, se quer alongar o perfil da dívida, todos nós somos favoráveis. Agora, meter a mão no depósito privado de pessoa física, de empresa particular, para pagar conta de precatório de Estado? Então, nós temos duas coisas. Em primeiro lugar, sou favoravelmente ao projeto para que todas as isenções feitas pelo governo federal não possam ser repassadas para Estado e município. Plenamente de acordo. Foi uma emenda de minha autoria, aprovada na Câmara, no Senado, vetada pela Presidente da República. E essa casa aqui não derrubou o veto. Primeiro ponto. Segundo ponto, a inconstitucionalidade ao querer se arvorar de um depósito que ele é entre pessoas privadas. Totalmente será um puxão de orelhas que nós estaremos recebendo do Supremo Tribunal Federal. Terceiro lugar, existe uma alternativa que pode ter um rito rápido, prorrogar por mais 10 anos, e terá total apoio nosso. Então, senhor presidente, e o parecer, olha, tá vendo? E o parecer está pronto para ser votado. Então, a posição do democrata, senhor presidente, é contrário à aprovação dessa emenda que veio da Câmara dos Deputados para poder criar esse fundo de até 40% do privado e os 75% dos depósitos. Esse aí, tudo bem, nós já havíamos aprovado 70%, poderendo ser ampliado para 75%, não seria o fator aí desestabilizador. Mas em relação ao privado, a nossa posição é contrária.